E hoje eu quero conversar com você a respeito de um grande limitador que faz donos de negócio que estão começando a escalar desejarem crescer mais, mas que na hora em que se veem na prática fazendo o negócio escalar, acabam travando, ficando estagnados e em alguns momentos até desesperados e desestimulados a continuar crescendo. Existe um fator que gera isso e é sobre esse fator que eu vou falar com você nesse vídeo de hoje, o que você pode fazer a respeito se esse fator está atingindo o teu negócio, ok? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou criador da Decision Pro e eu ajudo donos de negócios que estão começando a escalar a trabalhar as suas relações de trabalho, de dono-colaborador, estruturar essa relação de forma sólida para que o dono consiga fazer o seu negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos operacionalmente do próprio dono, para que ele possa fazer o negócio crescer. E existem sistemas para isso, para ajudar o dono a ter pessoas de confiança, porque a gente sabe que a grande dor é o colaborador. Então, isso precisa existir um sistema. O dono precisa de um sistema para trabalhar esse crescimento. E agora vamos falar exatamente, parte desse sistema vai ser falado hoje aqui nesse vídeo, que é quando o dono ele se vê limitado pelo medo do desconhecido. Esse é o ponto cego do desconhecido e isso faz com que ele acabe tomando decisões que vão limitar muito o crescimento do próprio negócio. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar claro. A gente vê pela prática, eu vejo aqui que a prática de um negócio digital, para fazer um negócio digital escalar, para fazer um negócio crescer, um negócio começa como se fosse construir uma casa. Chama-se um engenheiro para fazer a parte básica, alguns nem chamam engenheiro, mas na necessidade, né, hoje na prática, para uma obra ser aprovada, precisa ter uma planta, um engenheiro trabalhando em cima. E aí o que acontece? O dono da casa vai lá, constrói a casa, constrói o telhado, aprendeu, manjou de como construir uma casa, beleza, construiu uma casa. A casa, ela tem uma limitação, ela tem um telhado, ok? E ela demanda, por conta disso, ela vai demandar técnicas construtivas específicas, né, de uma casa, que comportam muitas vezes 2 andares, algumas casas até ter 3 andares, mas ela continua, ainda assim, sendo uma casa. Tem os seus limites. Agora, começar a fazer um negócio crescer é como construir uma casa. Só que, quando o dono espera ter maior previsibilidade de faturamento, maior chance de expandir o crescimento do negócio, quiçá um dia vender o negócio para investidores, já não é a técnica, já não é como construir uma casa, é como construir um prédio de 20 andares. É uma outra técnica construtiva, é um outro tipo de engenharia para se sustentar 20 casas uma em cima da outra. São mais colaboradores na empresa, agora trazendo para a empresa vai precisar de um sistema, ela vai ter custos serão diferentes e para tudo isso o dono vai precisar aprender novas coisas. Só que o que acontece nessa hora? Muitos donos de negócio, ficou claro então a analogia então, que é feita? Um negócio que chega até um certo ponto de faturamento, até os seus 7 dígitos ali no ano, ele pode ser encarado como construir uma casa. Mas a partir do momento que o dono ele quer levar o negócio para um próximo nível, duplicar, triplicar, quadruplicar o faturamento, ele vai precisar mudar o jeito que ele pensa para um negócio para um prédio de 20 andares. E o que vai acontecer? Ficou claro então essa analogia? E o que acontece nessa hora? Nessa hora, a mentalidade do dono, o jeito que ele pensa os negócios, ele vai se deparar com uma coisa que dói para todo ser humano, sobretudo para o dono do negócio, que é o desconhecido. O desconhecido de que, lidar agora com uma equipe é muito diferente de que lidar quando o dono tem acesso aí a 1 ou 2, 3 pessoas, com freelas, com parceiros de trabalho remotos ali, e agora ele tem uma equipe. Ter uma equipe também demanda custo fixo. Ele vai ter um custo fixo no qual ele vai precisar criar um planejamento financeiro para poder suportar aquele custo fixo daquelas pessoas que em tese vão ajudar o negócio a faturar mais. Aquelas pessoas também vão ter um tempo de assimilação do conhecimento do negócio para poderem gerar resultados, seja do seu ponto de vista no comercial, do entendimento do processo comercial daquela empresa, da estrutura comercial, de como que ela transforma desconhecidos em clientes,
seja para como que ela atende aos clientes na entrega. Isso tudo vai demandar agora uma previsibilidade, um planejamento, uma estrutura clara para se comunicar. E é nessa hora que o dono, muitas vezes, ele cai a ficha de que ele não sabe como fazer isso na prática. E aí muitos donos entram num formato de tentar construir um prédio de 20 andares usando a técnica construtiva de casa. E aí começa a fazer o puxadinho, começa a fazer gambiarra, e por conta do ponto de vista do desconhecido, desse desconforto, ele não muda, ele só amplia. E o que acontece quando há uma tentativa de se empilhar 10 casas, 20 casas, uma em cima da outra? Ela rui, porque as casas não estão preparadas para serem, elas foram feitas para se empilhar uma casa em cima da outra. E é assim que o dono muitas vezes faz, sem um devido entendimento da mudança que ele precisa fazer. Alguns donos, isso é importante ter claro, eu conheço alguns empresários que me inspiram, é claro, inspiram aqui os métodos que eu utilizo, que fazem isso de forma intuitiva. É um cara que tem um tino ali, ele faz isso. Mas tem muitas pessoas, muitos donos de negócios que não tem ainda o feeling para isso, ele vai precisar aprender. E são muito, na verdade, assim, a taxa de pessoas que fazem isso de forma mais intuitiva é muito pequena. E de certa forma, essas pessoas que eu conheço que fizeram de forma um pouco mais intuitiva, elas de alguma maneira se capacitaram ou têm um certo jeito para lidar com gente. E tem muito dono de negócio que não tem. Não é à toa que conseguiu fazer ali um negócio crescer meio de forma caindo para cima ali, fazendo a maior parte das coisas sozinho ou com uma ajuda mais pontual de um freela, de um designer, porque ele não tem ainda tanto o trato, não sabe lidar tão bem com as pessoas e não tem problema nenhum. É uma coisa que ele pode aprender. Agora, se ele cai no ponto cego do desconhecido, ele vai acabar ficando refém de um modelo já estagnado de conhecimento. Ele vai tentar empilhar as casas para criar um prédio e aí não vai funcionar, porque ele vai gastar muito mais dinheiro, ele vai fazer a fundação do jeito errado. E o que eu me refiro à fundação aqui? Vamos lá, então, voltando ao exemplo do prédio da casa. A grande diferença entre um prédio e uma casa, uma das grandes diferenças construtivas, é a fundação. Tem mais diferença, mas essa é uma grande diferença. Se você observar obras, por exemplo, que começam de prédios que estão sendo construídos, vê um prédio lá, que fica com os tapumes ali. Parece que fica um tempão, fica até um ano muitas vezes, sem subir. E parece que não está acontecendo nada ali. Não está acontecendo nenhuma transformação no canteiro de obras. Mas o que está acontecendo ali, na verdade, é que está sendo feita a fundação. Uma fundação sólida para o prédio subir. Para o prédio subir e continuar subindo. Muitos donos de negócios querem ver logo a fachada do prédio. E tem prédio que cresce rápido e desmorona. Então, eu já falei no outro vídeo a respeito da pressa, da necessidade de controle e da necessidade de se ter razão. Isso são formas de tentar construir, de colocar, ao cair nessa tendência equivocada de pensamento, da pressa, da necessidade de controle, da necessidade de ter razão, é uma forma perfeita de o dono construir, empilhar 20 casas e achar que está construindo um prédio. E aí vai cair. Pode ser que ele gaste muito mais nessa brincadeira. Não é à toa que empreendimentos que dão certo, empreendimentos imobiliários que são edifícios, eles são mais lucrativos, né? Em termos de margem, em alguns casos. Porque se entender uma técnica para escalar, são apartamentos, são técnicas construtivas mais replicáveis, não é a mesma coisa, não dá para pegar 10 casas e empilhar uma em cima da outra, elas têm telhado, não tem como, ok? Então, da mesma forma, não dá para imaginar que do jeito que o dono lida com 3 pessoas, ele vai lidar com 8, com 10, é diferente, ele não dá conta. E aí, o dono, se ele continua vivendo dessa forma muito estressada, muito sobrecarregada, porque ele também agora ele não tem um sistema, ele vai ficar cada vez mais sobrecarregado. O estresse dele vai transparecer para os colaboradores vão ficar estressados, não vão conseguir trabalhar com clareza, não vão conseguir tomar boas decisões, não vão conseguir mudar o jeito de pensar. E tudo isso por uma resistência ao desconhecido, uma resistência ao novo. Precisa mudar, o dono vai precisar mudar. O tempo todo ele vai precisar mudar. Por isso que no treinamento, na Decision Pro,
nos pilares da Decision Pro, que são as prioridades, as rotinas e a otimização, existe a otimização. Otimização é mudar, é criar uma estrutura que pode ser melhorada trimestralmente ali. E se o dono tem uma necessidade muito grande de estar certo, se ele não lida bem com o novo, ele não vai mudar. Todos os casos de negócios que se mantêm firmes no mercado, tem quedas, tem inconsistências, mas no geral estão ali, o dono mudou muito. Ele aprendeu a se comunicar melhor com os colaboradores, teve que aprender, na verdade, ele refinou sua comunicação e ele fez tudo isso abrindo mão de uma coisa que era muito vital para ele, que é a pressa. Eu tenho clientes que abriram mão disso, desisto de ter pressa agora. Eu tenho um ritmo, mas eu não sei que não dá para fazer mais as coisas com pressa, porque dá errado. As coisas com pressa são afobadas, passam-se por cima de detalhes importantes que depois o custo financeiro de tempo é muito grande. Então, o dono vai precisar ter clareza sobre da forma, se ele quer crescer e continuar crescendo, ele vai precisar ter clareza a respeito da forma como ele lida com o desconhecido. Não há problema nenhum em não saber construir um prédio de 20 andares. O problema é tentar construir um prédio de 20 andares empilhando 20 casas. E muitos donos de negócio quebram a cara, se estrepam ali na rodada dos negócios porque não se atualizam. Então, o desconhecido a respeito de, vamos falar aqui, de implementar, de entender que precisa implementar uma gestão, de uma gestão mínima viável. Aqui eu proponho aos donos, o que eu ensino é uma gestão mínima viável para que ela se encaixe dentro dos desafios operacionais do dono que está começando a escalar. Faz muitas coisas, tem muitas frentes, não dá para implementar uma gestão, contratar uma consultoria ali para implementar uma gestão hiper robusta. O próprio dono está aprendendo a se acostumar com uma nova gestão, está se capacitando, os colaboradores também. Ele vai fazendo isso trimestre a trimestre na prática, precisa ser mínimo viável. Essa gestão também, não pode ser aquele choque de gestão que o dono muda, agora ele caiu a ficha da gestão e ele cobra de todo mundo, mas ele ainda não é o exemplo. Ele não muda do dia para a noite, ninguém muda do dia para a noite nesse sentido. As pessoas vão sendo exemplos no desafio, no empenho em melhorar a estrutura. Dono e colaborador passam a se dedicar cada vez mais a melhorar a estrutura. É um trabalho em conjunto, não é só unidirecional lá. O dono vai lá e top bottom ali, manda lá e faz todo mundo acontecer. Até porque ele não é o exemplo ainda. Então ele se transforma, ele aprende a lidar melhor com o desconhecido e ele passa a implementar essa gestão. É muito vital esse conhecimento porque nós temos resistência, todo ser humano tem resistência ao desconhecido. Então muitas vezes um assunto de gestão ele é filtrado, a precisão na comunicação ela é filtrada porque o dono nem sabe ou o coordenador da área nem sabe que aquilo é tão essencial. Então a gente está falando aqui de coisas básicas, do arroz com feijão, que muitas vezes não acontece nas empresas porque o dono está tentando empilhar 20 casas, ao invés de construir um prédio com as técnicas construtivas de um edifício mesmo. Da engenharia que demanda uma técnica construtiva para se construir um prédio. Então, se está desconhecido, está doendo, passa pelas 20 horas da frustração a respeito de um assunto. O jeito que eu ensino aqui na Decision Pro é para superar essas 20 horas. São 20 horas máximas que você vai precisar se capacitar para aprender o mínimo viável, para vencer um ciclo. O que são 20 horas no trimestre? Faz a conta. Vai mudar muito. O seu próximo trimestre vai ser muito melhor, o trimestre seguinte vai ser melhor ainda. O trimestre do dono do negócio vai melhorando. Quais que são as 20 horas para treinar um colaborador? É necessário, são métricas que a gente tira aqui da prática e das escolas de gestão também, e de tudo que a gente aprende para deixar, que eu aprendo aqui para deixar mínimo viável, são necessárias, mas muitos donos de negócio, por conta da pressa, não vão querer implementar. E isso é uma resistência a lidar com o desconhecido. É um mundo novo. Fazer o negócio escalar é um mundo novo. Então, nesse ponto de atenção, o dono precisa aprender a lidar com o desconhecido se ele quer continuar crescendo, ok? Atenção máxima para isso. E é uma luta diária, é uma batalha. O tempo todo nós estamos lidando com o desconhecido. E isso pressupõe uma curiosidade, pressupõe criar uma estrutura de empresa que ela erra, que é possível errar para aprender, que é possível testar. E que, na verdade, a realidade é assim, cada trimestre é um teste de crescimento. Ele não é uma coisa, uma meta não é um negócio assim
que vai acontecer necessariamente. E muitos donos de negócio se frustram porque não alcançam as metas, porque estão achando que tem um poder, estão achando que eles são deuses, que podem criar as coisas na realidade. Eles não são. E aí vem uma frustração, vem frustração com o time, que não precisaria existir se a forma de enxergar o crescimento do negócio estivesse ajustada. Ok? Lidar com o desconhecido é necessário se o dono quer fazer um negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e que depende cada vez menos dele no operacional. Isso é necessário para isso acontecer. Ok? Então esse foi a chamada de atenção para hoje de uma coisa que é uma disciplina diária, que é lidar com o desconhecido, abrir-se para o novo, no sentido de conhecer novos conteúdos, novas formas de enxergar, testar novas hipóteses, é necessário, e mudar o jeito de construir. Mesmo que essa mudança traga medo, traga desconforto. Ela é necessária se o dono quer crescer e continuar crescendo. Ok? Se você gostou desse conteúdo, então, considere dar o seu like. E se você precisa desse novo movimento dentro da tua empresa, da tua forma de tocar os negócios, considere também conhecer os programas aqui que eu tenho na Decision Pro para ajudar a fazer um negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos do operacional do dono, através de relações sólidas de trabalho que são feitas através de boas prioridades, uma execução bem definida e a capacidade de melhorar através de otimização bem documentada. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.